terra. O pensamento dele é matar, é roubar, é destruir uma vida aqui na terra. Não é pensamento de bem não, mas é um pensamento de mal. Por isso que nós temos visto aí tantas atrocidades na terra, tanto mal cometido aqui por pessoas induzidas por Satanás aqui na terra. Porque a consciência é afetada, porque Satanás ele tem essa capacidade de influenciar as pessoas aqui na terra para cometer o mal aqui na terra, queridos. Porque quando alguém está em Deus e está perseverando em santificação, seus pensamentos, como o Senhor diz, que nós temos a mente de Cristo. E se nós temos a mente de Cristo, queridos, como o apóstolo Paulo assim se expressava dizendo que nós temos a mente de Cristo. Quando aceitamos a Cristo, então nós passamos a pensar como Cristo, a andarmos como o Senhor e o Salvador Jesus Cristo. É certo que Jesus era 100% homem e 100% Deus. Nós somos limitados. Nós somos 100% homem. Mas nós temos que perseverar em santificação, buscarmos a Deus. Porque assim, sem santificação, ninguém verá o Senhor. Ninguém chegará no reino de Deus celestial. Glória seja dada ao nome do Senhor. Mas é assim, queridos, nós estamos aqui, desde o início falamos de um tema muito polêmico aqui, sobre a homossexualidade, sobre a questão da homofobia que está aí tramitando no Congresso. As pessoas querem aprovar a união entre sexos de mesmo gênero. Isso aí está em tramitação, a PL 122, mas Deus, com o seu amor, na sua criação, nos criou perfeito, sem sombra de variação, desde ali do Jardim do Éden, o homem, Adão, e a mulher, Eva. E daí ele disse, crescei-vos e multiplicai-vos. E tudo isso que sai desse padrão de Deus é uma afronta a Deus. É uma afronta a Deus, queridos. Então o homem que está nesse caminho tortuoso, ele tem que buscar o perdão de Deus e receber uma transformação na sua vida espiritual, que acontece como o novo nascimento. O Senhor falou a Nicodemos: ah, Nicodemos, vos é necessário nascer de novo da água e do Espírito, porque existe o nascimento carnal, dando ventre de nossa mãe, mas existe também o nascimento espiritual, Nicodemos. Existe esse nascimento espiritual, que quando nós aceitamos a Cristo, como o Senhor diz, o apóstolo Paulo chegou a dizer, que o nosso corpo passa a ser habitação do Espírito Santo de Deus. O nosso corpo, a igreja aqui na terra, que é a igreja, e passa a ser habitado pelo Espírito Santo de Deus. Quando nós pegamos aqui e falamos da igreja do Senhor, são todos aqueles que aceitaram a Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida. É a igreja do Senhor, é a habitação, é tabernáculo de Deus, a habitação do seu Santo Espírito. Existe uma comunhão, o Espírito Santo de Deus passa a interceder em nós com gemidos inexprimíveis, passamos a sentir a presença de Deus em nossas vidas. É isso que nos faz nos alegrarmos, é isso que nos faz glorificarmos a Deus, e sabemos que existe sim a presença de Deus aqui na terra, como ele disse, eu vou para o Pai, mas deixarei convosco o Consolador, o Espírito Santo de Deus, que passa a habitar em nossas vidas, quando assim nós declaramos de nossa boca, em nossa vida, que aceitamos Jesus Cristo. Ah, irmão, a religião é o caminho? Não. Se você disser que a religião é o caminho, você está errado, porque Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus Cristo. Então nós encontramos o caminho em Jesus Cristo. A religião é um título dado, uma denominação, a uma instituição aqui na terra que cuida da questão religiosa, da questão espiritual, mas a salvação só acontece em nossas vidas quando nós aceitamos a Cristo. Não é o fato de alguém aceitar a religião que ele é salvo, não, queridos. Não, porque a religião não garante salvação a ninguém aqui na terra. Só quem garante salvação é Jesus Cristo, porque ele sim, ele é o caminho, a verdade e a vida.
Então nós aceitamos a Cristo, somos resgatados como aquele ladrão que estava à direita de Jesus naquela cruz. E aquele momento que ele teve com Cristo foi único, foi ímpar, foi o momento que ele teve de aceitar ou não a salvação. Que estava à esquerda não aceitou, começou a blasfemar de Jesus, falar mal de Jesus, desce da cruz e salva-nos, salva-te a ti e a nós, e começou a blasfemar o que estava à direita de Jesus. Reconheceu, eu sim, eu sou um pecador, eu mereço estar aqui nesta cruz. Ah, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O Senhor respondeu, o Senhor e Salvador Jesus Cristo respondeu àquele ladrão: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Glória seja dada a um. Veja a resposta do Senhor àquele ladrão, que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É isso que garantiu a salvação àquele ladrão. É isso que também que garante a nossa salvação. Não se apegue muito à religião, não. Se apegue a Jesus Cristo, aceita Jesus Cristo. Deixa ele fazer o resto. Ah, irmão, qual a religião? Deixa Deus lhe mostrar o caminho. Aceite Jesus Cristo. Abre o teu coração e deixa Jesus entrar na tua vida. Ele vai mostrar o caminho. Ele vai mostrar o local onde você deve adorar a Deus. Deve adorar a Deus. Mas você primeiro tem que fazer a sua parte, que é aceitar Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida. Glória seja dada ao nome do Senhor. Eu estava uma vez conversando, essa semana, conversava com um amigo meu, e esse amigo disse que o pai dele falecera agora em fevereiro. Não vou dizer o nome porque não convém. Faleceu agora em fevereiro, e ele trabalhava e depois se aposentou e estava ali, né? E a aposentadoria ficou para sua mãe. E ele falava desse seu pai e depois estava ali relatando, porque eu estava falando aqui no tema da sexualidade, homossexualidade. Eu falava nesse tema e ele estava dizendo para mim que seu pai estava com a ficha criminal. E na ficha criminal falava que o seu pai tinha sido criminalizado por pedofilia, por abusar de uma criança de 3 anos. Eu olhei assim, irmão, tá certo, seu pai cometeu isso, mas ele se converteu a Jesus Cristo, ele se converteu, porque nós fomos ali para o culto de ação de graças do seu pai, e ele estava ali, mesmo assim ele estava em dúvida no seu coração, ele achava assim até que o seu pai não estava salvo, achava assim, que o seu pai não estava salvo, porque ele descobriu, dentro da documentação do seu pai, depois de falecido, que o seu pai tinha recebido ali um processo sobre pedofilia contra uma criança de 3 anos de idade. E ele estava de lá achando que o seu pai não tinha sido salvo. E eu fiquei dizendo para ele: olha, querido, se ele aceitou Jesus Cristo, se ele se converteu ao Evangelho, como aquele ladrão ali na cruz do Calvário, que aceitou Jesus Cristo, apesar dos erros daquele ladrão, se ele se arrependeu verdadeiramente, ele é salvo. Ele é salvo. Porque a salvação é individual, não é coletiva. Não vai depender de você a minha salvação, não. Não vai depender da coletividade, não. A salvação é individual. É entre você e Deus. É entre mim e Deus a salvação. Então o compromisso que eu tenho com Deus, o compromisso que o pai deste irmão tem com Deus, só quem sabe é Deus. Só quem sabe é Deus. Se ele aceitou Jesus Cristo verdadeiramente, ele é salvo. Ele é salvo. Porque a salvação, como o Senhor diz, que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então o sangue de Jesus tem poder para purificar nosso pecado, seja ele qual for. Tem o poder. Não cabe a nós julgarmos. Eu vou julgar o pai dele, vou dizer: não, irmão, ele foi condenado porque ele praticou pedofilia. Eu vou incriminar o pai dele, dizer que ele morreu sem salvação. Não, eu não tenho o direito de julgar. Não, nós não temos o direito de julgar quem foi para o céu ou quem foi para o inferno. Não, queridos. Só cabe a Deus julgar. A nossa missão aqui na terra é pregar o Evangelho.
Porque a salvação individual é entre você e Deus, é entre mim e Deus. Deus conhece o meu coração, Deus conhece o vosso coração. Ele sabe quando alguém está em comunhão com Deus, quando alguém está distanciado dos caminhos do Senhor. O Senhor conhece, o Senhor sabe. Porque Deus é onisciente, Deus é onipotente, Deus é onipresente. Ninguém se esconde de Deus aqui na terra, não, queridos. Ninguém se esconde de Deus. Deus conhece todos os nossos passos aqui na terra. É por isso que eu glorifico este Deus. Eu glorifico este Deus. E eu posso dizer a vocês com certeza, Deus fala aos nossos corações, nós podemos sim ter intimidades com Deus, como no passado acontecia. Antigamente, o Espírito Santo era dado com medida, por medida. Mas hoje não, hoje é sem medida, queridos. Nós podemos ter o Espírito Santo de Deus 24 horas por dia. É sem medida. No passado era com medida. Chegava ali aos homens de Deus, para serem ali o instrumento das mãos do Senhor. No passado, com a unção de Deus, mas depois eles era temporariamente. Mas hoje não, hoje é sem medida. Nós podemos receber o Espírito Santo de Deus e a nossa vida ser totalmente preenchida pela presença deste Deus tão maravilhoso, que fez os céus e a terra. Como ele disse, deixarei convosco o Consolador, o Espírito Santo de Deus. Mas é assim, Jesus, quando caminhava ali, pregando o Evangelho, ele dizia, se eles calarem até as pedras, clamarão. E dizia para o povo, os seus discípulos, que eles proclamassem o Evangelho e que não deixassem de falar do amor do Senhor Salvador Jesus Cristo aqui na terra, porque se eles se calarem, até as pedras clamariam. Já imaginou se as pedras clamassem aqui na terra? Era terremoto, era tsunami, era tudo isso aconteceria por causa das pessoas não poderem mais clamar o Senhor. Nós temos que clamar o Senhor, nós temos que pegar o Evangelho, não podemos proibir a pregação do Evangelho, porque se um dia começarem a querer proibir a pregação do Evangelho, vai cair nessa passagem, se eles se calarem até as pedras clamarão. Então vocês vão ver como acontece na Europa, é tsunami, é terremoto, tudo isso, porque aquele povo não reconhece o Evangelho, não aceita a pregação do Evangelho, proíbe a pregação do Evangelho, proíbe a pregação do Evangelho, mas também sofre consequências por causa das proibições que eles têm contra o Evangelho. Se eles se calarem, até as pedras clamarão. A terra clama, querido, a terra clama. É tsunami, é terremoto. Não podemos deixar de pregarmos o Evangelho. Temos que ter liberdade de pregar o Evangelho, porque um dia em que vocês verem aí a proibição do Evangelho ser pregado em praça pública, nas igrejas, pode ficar certo que vai começar aí as tragédias aqui na terra. É todo tipo de tragédia que acontece na terra por causa da proibição do Evangelho. Na China mesmo, há pouco aconteceu um terremoto ali. Um terremoto, muitos perderam a sua vida ali, por causa da proibição do Evangelho ali naquele país. Eles não aceitam o Evangelho. É um país comunista, mas também sofre as consequências. Mas aqui o Brasil é abençoado. O Brasil é abençoado, nós podemos pegar o Evangelho com liberdade e assim o nome do Senhor é glorificado. E assim nós temos visto Deus estender o seu amor, e o Brasil ser o celeiro do Evangelho aqui na terra para o mundo inteiro. Para o mundo inteiro, ser o celeiro do Evangelho, pegamos o Evangelho nos continentes, no mundo inteiro, como o Senhor deside pelo mundo, pegar o Evangelho a toda a criatura. E aquele que crê seria salvo, e o que não crê seria condenado. Então, o Senhor nos convoca aqui na terra para nós anunciarmos as boas novas de salvação. Mas ali, as consequências das aprovações de leis aí. Estou querendo assim aprovar leis que
propiciam as pessoas a tirarem a vida de um infante, de uma criança, que é o aborto. Então tem leis aí em tramitação para ser aprovada e se aprovada, né? Quantas crianças vão perder as suas vidinhas, né? As suas vidas aí, ainda na fase ali de geração ali, no ventre de suas mães, e perder as suas vidas por causa dessa lei. Por causa dessa lei, ainda dá dados aí de que tem muitas mulheres sendo mortas por causa de abortos clandestinos. Então eles querem ali justificar a aprovação dessa lei, porque alegam que tem muitas mulheres morrendo por causa de abortos clandestinos. Mas será que isso é verdade, queridos? Será que isso é verdade? Você vê as pessoas falarem isso, mas será que isso é verdade? Eu ouvi essa doutora lá no Congresso do governo falar sobre isso, porque ela questiona esses dados estatísticos do governo e dizer que as mulheres têm sido mortas por causa de abortos clandestinos. Mas ela questionou, a doutora questionou isso, que trabalha no Congresso ali dos deputados, questionou, não concordava com essa estatística não. Não concordava porque existem muitas falhas nas estatísticas. Aprovar o aborto, meu Deus, que situação, ele está chegando. Ah, irmão, mas se acontecer um estupro, se você não pode criar esta criança, você vai doar esta criança para alguém que possa criar. Se você não tem competência para criar, mas tirar a vida de uma criança que ainda está na fase ali da formação no ventre de sua mãe, queridos, isso aí é um crime, queridos, é um crime. Deus não aprova esse tipo de comportamento. Se você não pode criar, você leve para a doação. Aí eu não posso porque foi por causa do estupro, então você doa essa criança, mas não tira a vida não. Não tira a vida da criança porque ela não tem culpa. Ela não tem culpa. A criança não tem culpa, queridos. Se vocês vissem aí os vídeos de aborto, são coisas terríveis e coisas feias, queridos. Coisas feias. Nós nos entristecemos quando vemos ali vídeos de pessoas ali com as fotos dessas crianças que foram abortadas. São coisas terríveis e feias de ver. Feias. Ninguém quer compartilhar isso. Você vai no Facebook, ninguém quer compartilhar essas fotos, porque são coisas muito feias e muito tristes de se ver uma criança ser abortada. Eu não digo o caso ali de quando existe uma deformidade, né? Aí realmente a própria medicina garante essa cirurgia para retirada, né? Mas ali por causa de uma deformidade que acontece no feto, né? Isso aí a própria medicina reconhece isso. Mas uma criança em perfeito estado, meu Deus, que situação, ser abortada, isso aí é um crime terrível. Glória seja dada ao nome do Senhor, mas assim, nós estamos alegres e felizes por tudo que o Senhor nos concedeu até aqui, neste momento, e que Deus abençoe vocês, dê sabedoria, dê condição para vocês formarem a sua família, né, no padrão de Deus, a sua esposa, os seus filhos, trabalho, tudo isso. Deus quer fazer na sua vida, você ter uma formação digna aqui na terra, estudar, se formar, tudo isso dá sabedoria a você, para você alcançar, galgar uma posição de prosperidade aqui na terra, tanto espiritual como financeira aqui na terra, e você ser abençoado, como Abraão também foi. E os seus descendentes também seriam abençoados, porque eles estavam ali observando os caminhos do Senhor e a justiça de Deus aqui na terra. Glória seja dada ao nome do Senhor. Mas é assim, estamos alegres e felizes por tudo que o Senhor nos concedeu aqui neste lugar. E que Deus abençoe grandemente as nossas vidas. Vamos orar a Deus, agradecendo a Ele por tudo. E que
Deus possa assim fazer um milagre nas vossas vidas, de salvação, de cura, de libertação, de transformação espiritual, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E ganhar a vida eterna é porque Jesus assim nos garantiu essa vida eterna, porque aqui são 80 anos, chegamos a 80, 100, 90, 50, e nós chegamos ali na glória, é vida eterna, no céu de glória é vida eterna. Aqui você não pode ver essa natureza espiritual, porque estamos ainda nesse invólucro humano, mas quando nós assim deixarmos aqui esta terra, como o Senhor diz em Hebreus 9:7, se ordenado o homem, morreu uma só vez. Depois disso, segue-se o juízo. O homem morre uma só vez, depois ele vai para a presença ali, o juízo de Deus. Não é assim? Então, enquanto nós estivermos aqui nessa natureza humana, ainda temos limitações de entendermos o porquê da existência de um reino espiritual. E só passamos a ter uma compreensão quando passamos agora a meditarmos na palavra de Deus, a buscarmos comunhão com Deus espiritual, no seu Santo Espírito que intercede por nós com gemidos inexprimíveis no nosso corpo, e nós passamos agora a ter uma compreensão espiritual das coisas espirituais de Deus. Mas enquanto nós estamos ainda nesse invólucro humano, ainda estamos limitações de entendermos, de compreendermos o porquê de Jesus Cristo ali naquela cruz do Calvário ali vencer a morte e ao terceiro dia ressuscitar e também ir para o céu de glória ali, foi levado ao céu de glória, passou ainda 40 dias aqui ensinando aos seus discípulos, depois daqueles 40 dias ele foi levado ao céu de glória, da mesma forma que ele está ali mostrando como é a nossa partida depois da ressurreição, que ainda vai acontecer a ressurreição dos nossos corpos aqui na terra, para recebermos a nossa alma ainda de volta, para sermos ressuscitados como Jesus Cristo também. E depois ele foi para a glória, o céu de glória, adentrou ali esse hemisfério do terrestre aqui, ele adentrou ali a atmosfera terrestre, foi embora para o céu de glória. E assim também acontecerá com todo aquele que aceitou a Cristo aqui na terra, confessou ele, aqui na terra, recebemos aqui uma reconciliação com Deus. Tudo isso vai acontecer em nossas vidas, no arrebatamento da igreja do Senhor aqui na terra. Existe aí vídeos que vocês podem locar na locadora sobre o arrebatamento da igreja, arrebatamento 1, arrebatamento 2 e arrebatamento 3. Vocês podem locar e assistir. E ali fala que nós receberemos de volta os nossos corpos que foram ali entrar em decomposição aqui na terra. Mas quando o Senhor raiar nas nuvens, ele vai ser restituído, nosso corpo vai ser restituído, como o Senhor diz, que primeiro nós mortos seremos ressuscitados e transformados em um corpo glorificado, e nós que estivermos vivos seremos transformados em um corpo glorificado. Mas tudo isso acontecerá na vida de quem aceitou Jesus Cristo aqui na terra, porque a oportunidade de salvação é a única aqui na terra. Enquanto temos vida, a esperança de aceitarmos Jesus Cristo, mas quando partimos aqui desta terra não tem mais jeito, não tem mais solução. Enquanto tivermos vida, a esperança, porque depois que partimos não tem mais nada que nós possamos fazer tendo falecido. Não tem mais nada que você possa fazer, porque não há mais comunicação. Não há mais comunicação. E você pode interceder pelas pessoas que já partiram. Não pode, querido. Não pode, porque Deus 9:7, porque depois da morte é ordenado o homem uma só vez, e depois da morte segue-se o juízo. O juízo é de Deus.
não podemos fazer mais nada, mas a nossa esperança é aqui na terra, de aceitarmos a Cristo. A nossa esperança é quando estamos aqui, com vida, temos ainda o fôlego de vida, nós podemos pronunciar e aceitarmos Jesus Cristo em nossas vidas. Olha, Senhor, estamos aqui lançando o convite de salvação para vocês a aceitarem Jesus Cristo, e vocês possam abrir a porta dos seus corações. Abre o teu coração e deixa Jesus entrar na tua vida, deixa Deus fazer esse milagre de salvação, de libertação, deixa Deus transformar a tua vida. Ele tem esse poder de transformar a sua vida, e pode ter certeza, queridos, que você vai sair daqui, vai procurar uma igreja que pregue Jesus salva, cura e liberta. E você ali vai confirmar no seu coração. Eu vi a pregação daquele pregador ali naquela praça, e Deus me convenceu, não foi nem o pregador, mas o seu Santo Espírito de Deus que me convenceu em aceitar Jesus Cristo, porque nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele me convenceu, e você foi em direção a um templo onde se pega a salvação. Jesus salva, Ele cura, Ele liberta, e ali você vai confessar o que você já tem confirmado no seu coração aqui nesta praça, aqui neste lugar. Eu confirmei, meu Deus, eu vi aquele pregador, Deus falou no seu coração, e o Espírito Santo de Deus falou no meu coração, e eu quero aceitar Jesus Cristo na minha vida, como o Senhor Salvador da minha vida. E você vai confessar o seu amor por Deus. É isso que faz diferença em nossas vidas aqui na terra. Essa transformação acontece em nossas vidas. Glória seja dada ao nome do Senhor. Mas é assim que estamos alegres e felizes por tudo que Deus tem nos concedido aqui na terra. Estamos falando aqui de um tema muito polêmico aqui, que fala sobre a homossexualidade. Eles têm até lei aí querendo aprovar a homofobia, né? A lei que incrimina as pessoas pelo fato das pessoas serem homofóbicas. E hoje a coisa está muito séria. Qualquer coisa é motivo das pessoas serem processadas. Não é brincadeira não. Pelo fato da pessoa ter uma pele escura ou negra, né? As pessoas, qualquer coisa pode ser motivo para a pessoa ser incriminada. Incriminada não é brincadeira não, queridos. E estamos vivendo uma época dessa. Já imaginou?